Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, um pós-jogo e finalmente o Vasco vence. 1 a 0 apertado contra a Ponte Preta em São Januário, mas um resultado que de fato alivia um pouco a vida do Vasco dentro da competição. Atualmente o Vasco é o 8º colocado com 6 pontos, a 1 pontinho apenas de diferença do 4º colocado, no caso o último time do G4 da Série B. Um jogo com 2 tempos completamente diferentes. Um primeiro tempo onde de fato me empolgou. Um Vasco bem estruturado dentro de campo, com uma outra postura, uma intensidade que chama atenção. Inclusive agora eu tô com o Twitter e durante a partida eu vou comentando lance a lance. E eu coloquei, era um Vasco que eu não havia há muito tempo, um Vasco com vontade de vencer, com brio de conseguir os 3 pontos, tanto na intensidade quanto na cobrança ao árbitro. Isso é algo que de fato para muitos é simples, mas o Vasco era um time tão apagado que quando havia um lance durante a partida duvidoso ou que até mesmo prejudicava o Vasco, a gente não via os nossos jogadores irem até a arbitragem e cobrar. Era tudo algo normal, mas hoje o primeiro tempo foi diferente. Acontecia um lance um pouquinho duvidoso, você já viu o Figueiredo, você já viu o Riquelme, o Juan Quinteiro, o Anderson Conceição indo para cima do árbitro, indo para cima do Bandeira, cobrando, querendo vencer, querendo ganhar. E tudo isso mostra como o Vasco entrou dentro de campo, qual postura os jogadores quiseram colocar dentro de campo. E tudo isso acabou resultando, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, no melhor tempo do Vasco durante a Série B. Um primeiro tempo de fato esmagador com relação ao que a Ponte Preta fez. As estatísticas demonstram isso, né? Apesar da posse de bola ter sido 50-50 no primeiro tempo, o Vasco teve 10 finalizações enquanto a Ponte apenas 3, 5 escanteios enquanto a Ponte apenas 3, 7 desarmes enquanto a Ponte apenas 5. Vasco caindo sempre mais para o lado direito, que era o lado do Gabriel Peck, e usando bastante o corredor do meio do campo, que no caso era a posição onde o Andrei estava. E eu falo, volto a repetir, eu disse lá no meu Twitter, essa vitória hoje, principalmente se tratando do primeiro tempo, passa muito pelos pés das 2 novidades entre os 11 titulares. Andrei e Riquelme, 2 grandes jogadores que hoje a gente viu e se pergunta o porquê esses caras não estão dentro do elenco titular antes, o que eles fizeram tanto tempo na reserva, com todo respeito ao Zé Gabriel e ao Edmar, mas não tem condições hoje do Riquelme ser reserva do Edmar e do Andrei ser reserva para o Matheus Barbosa, para o Zé Gabriel, para esses atletas que estavam fazendo a dupla de volantes ao lado do Yuri Lara. Acredito que sim, o Juninho tem até condições, por ser mais maduro, ter mais habilidade do que conseguir e garantir essa vaga. Mas com relação aos outros atletas que compõem a vaga de volante do Vasco, não tem ninguém melhor que o Andrei Santos. É um atleta fora de nível, completamente diferenciado e que vai render muito ainda para esse elenco do Vasco da Gama. Nesta temporada, mas principalmente nos próximos anos, quando ele amadurecer mais um pouquinho. Então hoje a vitória passa muito pelos pés desses 2 jogadores. Além deles, Figueiredo, um atleta que ficou realmente apagado em alguns momentos, principalmente do segundo tempo, onde ele cansou. Mas quando pega na bola, é uma intensidade, é uma vontade de partir para cima, uma vontade de fazer gol, uma vontade de ajudar o Vasco a conseguir a vitória, que surpreende. Por isso, foi o responsável pela assistência do gol do Raniel. Então a vitória, na minha opinião, passa principalmente pelo pé sim, tanto do Riquelme quanto do Andrei, mas vários atletas, principalmente, volto a repetir, na primeira etapa, que fizeram com que o Vasco saísse com esse resultado positivo. O Raniel, não preciso nem falar, aproveitador, não é, na minha opinião, um centroavante ideal, aquele centroavante que o torcedor vascaíno vai querer que permaneça para as próximas temporadas, mas vem fazendo gol, e é isso que importa, é para isso que o centroavante está no time, para guardar, para fazer gol, para ser artilheiro, e hoje o Raniel é esse homem. Todos os gols do Vasco na segunda divisão do Campeonato Brasileiro foram marcados por ele. Então, um Vasco que realmente no primeiro tempo surpreendeu. Uma boa atuação também do Nenê, cooperando em alguns momentos. Gabriel Peck sendo muito participativo. É um atleta que pode não aparecer muito no setor ofensivo, mas se tratando da equipe, trabalha muito bem, faz a sua função de uma maneira com excelência, de fato, ataca muito bem, ajuda na marcação do corredor na lateral direita. Então tudo isso é importante para que ele, de fato, fique entre os 11 titulares. Esse foi o primeiro tempo.
Eu não vou vir aqui nesse vídeo para ficar criticando, eu prefiro guardar isso para amanhã. Mas o segundo tempo do Vasco foi medonho. Foi um segundo tempo pavoroso, um segundo tempo preocupante. Mesmo que a Ponte Preta venha a ser um adversário que foi a São Januário com a intenção de pelo menos conseguir um empate, é um adversário limitado. E para adversário limitado, o Vasco não pode sofrer como sofreu nessa segunda etapa. A partir dos 25 minutos do segundo tempo, o Vasco praticamente levantou as mãos para o alto e entregou o jogo na mão da Ponte Preta para ela tomar controle de todas as ações. Isso não pode acontecer. Mesmo que esteja com a vantagem no placar, é 1-0. Uma vantagem que pode escapulir das mãos, no caso do Vasco, a qualquer momento. Então foi um segundo tempo pavoroso, o Vasco deixou de jogar bola em determinado momento da partida, cansou, o Zé Ricardo até fez umas alterações muito boas, na minha opinião, em tirar o Riquelme, que estava amarelado, cansou, não vinha jogando há muito tempo entre os 11 titulares. Tirou também o Gabriel Dias, que estava fazendo uma partida muito boa, mas acabou cansando porque a Ponte Preta estava usando bastante aquele lado do campo, e colocou o Everton e o Edmar. Duas ótimas substituições, na minha opinião. Além dessas duas, ele colocou o Getúlio também no final da partida, tirou o Figueiredo e colocou o Vinícius, que de fato ficou apagado no jogo. Não entendi o que ele fez, sinceramente, durante os 45 minutos finais. Não participou muito, mas é o Vinícius que o torcedor vascaíno está acostumado a ver. Uma bola pode acabar mudando o jogo, com a habilidade, com a velocidade que tem, mas ainda precisa amadurecer muito para ser uma peça importante para esse elenco. O certo é, a vitória veio. Vou deixar um pouquinho as críticas de lado, mas paro por aí com relação ao segundo tempo. Ruim que o Vasco fez, um segundo tempo para esquecer. Porém, ainda no segundo tempo, tivemos, acredito, que o que foi o ponto mais positivo nessa partida. A entrada do Carlos Palacios. Em poucos toques na bola, a gente viu que é um atleta diferente. Um jogador que nesse ano havia atuado apenas por 29 minutos na partida do Campeonato Gaúcho contra a equipe do São José pelo Internacional. Hoje, acredito que ele entrou aos 35 minutos do segundo tempo e fez uma partida que pegou pouco na bola, porque entrou sem ritmo, entrou no final do jogo, o jogo estava em outro nível e ele chegou ainda desaquecido, então demorou a pegar aí o ritmo, né, da partida. Mas com a bola no pé, dá para perceber a diferença que ele tem. É um atleta diferente, é um atleta que sabe o que fazer com a bola. Não é à toa que foi a revelação, foi considerada a grande promessa da seleção chilena, do campeonato chileno, se destacou na União Espanhola. Nada é por acaso e hoje ele mostrou que realmente é um atleta que tem muito a entregar para esse elenco. Com relação a diferentes comparações, mas eu lembro muito bem da primeira partida do Fred Guarim pelo Vasco da Gama. Foi o Vasco e Botafogo em São Januário onde eu estava presente. Fred Guarim chegou assim, como um palácio. Todo mundo sabia da qualidade que ele tinha, é claro, com idades completamente diferentes. O Fred Guarim já com a carreira consolidada, 36 anos, mas é um atleta que vinha com dúvidas. E era isso que o torcedor vascaíno tinha quando o Guarim chegou ao Vasco. Veio de lesão, veio com um peso acima do normal, uma preparação física desequilibrada com relação aos outros do elenco, mas quando tocava na bola, a gente via a diferença. E hoje eu percebi isso no Carlos Palacios. Um atleta que quando encostava, quando dava um toque, um lançamento, tirava do adversário, mostrou diferença. Mostrou que é um jogador que com certeza vai entregar muito para o Vasco nessa temporada. E o Nenê que abre o olho, que ele com certeza pode pegar a vaga. E hoje a gente viu que ele vai atuar como 10. Ele veio para o Vasco não para atuar como ponta, como aconteceu no Internacional e foi o pior momento da sua carreira, mas atuar na mesma posição em que ele vinha, que ele se destacou, né? Lá no Chile pela União Espanhola, vindo de trás, sendo 10, armando a equipe, mas chegando também muito bem ao ataque. Esse vai ser o Carlos Palacios do Vasco da Gama, ou o Carlitos, como ele prefere ser chamado. Um bom jogador que vai ser importantíssimo para esse elenco. Certo é, Vasco vence, 3 pontos garantidos, domingo enfrenta Tombense lá em Minas Gerais e depois tem 2 partidas complicadas aqui no Rio de Janeiro. Contra o Bahia, e agora escapou aqui da memória, outro jogo também que será bastante difícil contra a equipe do CSA, sábado, dia 7 de maio, em São Januário. 2 jogos complicados e o Vasco vai se preparar demais. O Gabriel Peck deixou bem claro, né, após o jogo, que o elenco viaja já amanhã para Minas Gerais, se preparando para essa partida contra a equipe da Tombense, ou seja, amanhã não tem treino no CT Moacir Barbosa, ou se tiver treino depois do treinamento, a equipe já viaja para Minas Gerais, se preparando para esse jogo de domingo. Treina sexta e sábado em Minas. Antes de encerrar o vídeo, só gostaria de falar de um papelão que o Hélio dos Anjos fez. Eu vou preferir ir mais a fundo
no vídeo de amanhã, então eu já crio essa expectativa para vocês. Mas Hélio dos Anjos, falar que a torcida do Vasco é racista, por favor, Hélio dos Anjos. Para quem não sabe, o técnico da Ponte Preta agora no final da partida reclamou de alguns gestos do torcedor vascaíno quando a torcida vascaína num lance do Yuri Lara fez aquele do pitbull. O Hélio dos Anjos virou pro quarto árbitro, virou pro árbitro, deu um chilique danado falando que a torcida do Vasco era racista. Um clube que venceu o racismo e aí vem um outro árbitro falar que o vascaíno, o torcedor, estava fazendo esses tipos de atos. Aqui no Vasco, isso jamais acontecerá, Hélio dos Anjos. A gente vai falar sobre isso amanhã, então fique de olho porque com certeza isso vai repercutir demais e amanhã a gente traz mais detalhes de toda essa situação que revoltou uma parte da torcida vascaína. Mas, muito obrigado, Vasco vence 1-0 e é claro, amanhã 11 horas em ponto, a gente vai tentar não, a gente vai conseguir colocar esse vídeo no horário certinho, a gente conta com o seu retorno. Um grande abraço, vamos que vamos, fiquem com Deus e vencemos, ufa! Para quem não queria, Zé Ricardo fica pelo menos até domingo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações Vasco.